Estados Unidos, estado de sítio ou estratégia política. Capítulo 3. Investigação das ações recentes. Nos últimos meses, uma série de decisões tomadas pelo governo Trump tem alimentado os rumores sobre um possível estado de sítio nos Estados Unidos. A revogação de políticas implementadas pelo ex-presidente Joe Biden, a retirada dos Estados Unidos de organizações internacionais e as declarações de urgência política geraram questionamentos sobre os reais motivos por trás dessas ações. Vamos analisar essas decisões mais de perto e investigar como elas estão moldando o cenário político atual. Primeiro, retirada do Acordo de Paris e da OMS. Uma das primeiras e mais impactantes decisões de Trump foi sua retirada do Acordo de Paris em 2025, pouco tempo após assumir a presidência. Esse acordo global, que visa combater as mudanças climáticas, foi um dos maiores legados da administração Obama. A decisão de Trump de retirá-los não foi apenas uma mudança de política ambiental, mas uma declaração de que os Estados Unidos não estariam mais atados a compromissos internacionais que, segundo ele, prejudicavam a economia americana. Além disso, a retirada da Organização Mundial da Saúde, OMS, também gerou grande controvérsia. Em meio à pandemia global, a saída dos Estados Unidos da OMS foi vista por muitos como uma decisão drástica, que enfraqueceria a capacidade de resposta global a crises sanitárias. Para outros, no entanto, a decisão foi uma tentativa de recuperar a autonomia dos Estados Unidos, que estavam se sentindo sobrecarregados por compromissos internacionais que comprometiam sua soberania. Essas ações poderiam ser vistas apenas como manobras políticas comuns, mas, no contexto de um governo altamente polarizado e sob pressão, elas tomam uma dimensão maior. Por que tomar decisões tão radicalmente unilaterais? Isso indicaria um movimento de autossuficiência? Ou estamos presenciando uma tentativa de consolidar poder e estabelecer um novo tipo de governança? Essas medidas também acentuaram o rompimento com aliados tradicionais, mostrando uma disposição para desafiar a ordem estabelecida no cenário global. A national emergency on our border immediately halted all entry of illegal border crossers, of which there were many, and began promptly returning the illegal trespassers back to the place from which they came. That action, as you've probably seen, has already started very strongly. I've deployed active duty U.S. military and National Guard troops to the border to assist in repelling the invasion. It was really an invasion. We will not allow our territory to be violated. After 4 long years, the United States is strong and sovereign and a beautiful nation. Once again, it's a strong, sovereign nation. In addition, I'm pleased to report that America is also a free nation once again. On day one, I signed an executive order to stop all government censorship. No longer will our government label the speech of our own citizens as misinformation or disinformation, which are the favorite words of censors and those who wish to stop the free exchange of ideas and, frankly, progress. Segundo, a revogação das ordens executivas de Biden. Outra ação que gerou debate foi a revogação de praticamente todas as ordens executivas assinadas pelo presidente Biden. Desde o início de seu mandato, Biden tomou várias medidas para restaurar políticas progressistas, como a reentrada no Acordo de Paris e a reversão de políticas de imigração escancarando as porteiras. No entanto, essas ações foram rapidamente desfeitas por Trump, que agiu para reverter as ordens de seu antecessor. Isso levanta uma série de questões. O que está por trás da revogação tão agressiva das políticas de Biden? É uma questão de simples discordância política, ou Trump está tentando afirmar o controle absoluto sobre a agenda política dos Estados Unidos? A revogação dessas ordens não apenas enfraqueceu as iniciativas de Biden, mas também sugeriu uma tentativa de desmantelar as bases políticas que Biden construiu nos primeiros meses de seu governo.
Terceiro, o rompimento com as sombras e o ataque a cabal. Há também especulações mais ousadas. Será que Trump rompeu de vez com o controle das sombras que manipulam o poder nos bastidores? Muitos teóricos da conspiração afirmam que uma rede secreta de elites, frequentemente chamada de cabal, tem exercido controle sobre o governo dos Estados Unidos há décadas. Essa teoria é acompanhada pela ideia de um pântano, um sistema de corrupção e poder que impede mudanças significativas. Nos últimos tempos, algumas das ações mais drásticas de Trump, como a revogação das ordens executivas de Biden e as mudanças políticas agressivas, são vistas como parte de uma estratégia para atacar o pântano e limpar o governo das influências dessas sombras. Trump tem se posicionado como um líder disposto a lutar contra essa corrupção arraigada e os interesses escusos que, segundo esses teóricos, controlam o país. A pergunta que fica é: ele está realmente em uma guerra contra essas forças ocultas, ou estamos apenas vendo uma nova faceta de sua liderança estratégica? O movimento de Trump em direção a essas ações unilaterais e a ênfase em restaurar a soberania dos Estados Unidos também pode ser interpretado como uma tentativa de quebrar as estruturas de poder não oficialmente reconhecidas, mas que teriam grande influência nas decisões políticas. A combinação dessas ações com um discurso frequentemente agressivo contra o Deep State gera ainda mais especulações. Trump está atacando a cabal pela raiz. Ou estamos vendo apenas um jogo político em que ele tenta consolidar poder à custa de um adversário real ou imaginado? Quarto, a estratégia de emergência. Essas ações têm características de uma estratégia de emergência que visa tomar o controle total sobre as decisões políticas e sociais do país. Muitos especulam que o governo Trump pode estar utilizando essas medidas como uma forma de consolidar o poder e garantir que os Estados Unidos sigam uma nova trajetória, independente das pressões externas e internas. Há também quem acredite que essas ações são um reflexo de um país em crise, onde as instituições políticas e sociais estão sendo reformuladas para responder a uma emergência interna. As constantes ameaças internas e externas à segurança dos Estados Unidos, junto com a pandemia e a crise econômica, poderiam justificar essas medidas como uma tentativa de proteger a nação. No entanto, essa teoria ainda é amplamente contestada, já que não há uma declaração oficial de estado de sítio. Quinto, a manipulação da mídia e o controle da narrativa. Um dos aspectos mais notáveis das ações de Trump é seu uso da mídia e de sua capacidade de controlar a narrativa. Ao contrário de seus predecessores, Trump tem um controle absoluto sobre como as informações são filtradas e disseminadas. Esse controle da informação tem sido uma ferramenta poderosa para moldar a opinião pública e enfraquecer os opositores. Mas a pergunta persiste: será que esse controle da mídia está sendo usado para ocultar o verdadeiro estado das coisas nos Estados Unidos? Os rumores sobre um estado de sítio são frequentemente alimentados por teorias que ganham força nas redes sociais e em outras plataformas digitais. A manipulação da mídia e a criação de uma narrativa conveniente são características de um governo que busca controlar a percepção pública. Em tempos de crise, a manipulação de informações se torna uma tática comum para governantes que desejam preservar sua autoridade. Mas o quanto disso é real e o quanto é apenas um reflexo de uma sociedade polarizada e dividida? Sexto, o enfraquecimento das instituições e o controle político. Por último, vale destacar o enfraquecimento das instituições tradicionais dos Estados Unidos, como o Congresso e o Judiciário. A decisão de Trump de tomar ações unilaterais, sem o devido processo legislativo ou a consulta ao Congresso, levanta mais uma bandeira vermelha. Quando um governo começa a tomar medidas sem a devida consulta às suas instituições democráticas, isso pode ser interpretado como um movimento em direção ao autoritarismo. Essas ações não apenas desafiaram o status quo, mas também desencadearam uma série de reações que podem ser vistas como uma tentativa de consolidar o poder em uma estrutura mais centralizada. Estamos diante de uma reestruturação do sistema de governança americano, ou é uma reação legítima a uma crise política e social?
Agora que analisamos as ações recentes do governo Trump, as teorias sobre o rompimento com as sombras e o possível ataque à cabal, vamos explorar como essas ações se conectam com as teorias de conspiração que circulam amplamente na sociedade. Como essas narrativas influenciam a percepção pública e qual o impacto real delas na política americana. Operação Brasil. Explorando a verdade por trás da história.